Gente, segunda-feira é dia de fazer live, muita live. Tem bastante coisa aí para atender. Tô vendo aí alguns exercícios, algumas coisas até mesmo para facilitar a vida dos meus alunos, tá? Tava aqui, eu não sinto frio, coloquei essa blusa aí, e já, o frio já passou, o frio já passou, o frio já foi embora para mim. Pessoal, vamos lá. Eu falei sobre o Global Positional System, falei também sobre orientação, os pontos cardeais. E é importante nós voltarmos a trabalhar com os pontos cardeais para o quê? Para lembrar de como nós nos referenciamos a ter determinados pontos que nós estamos. Por exemplo, eu estou seguindo viagem, estou saindo de Porto Ferreira e vou para Brasília. A pergunta eu faço a pergunta. Se o professor Geselberg está saindo de Porto Ferreira em direção a Brasília, aí você olha no mapa onde está Brasília, capital do Brasil. Qual a direção e o sentido de viagem do professor Gesiel? Ele está indo em direção a norte, a leste, oeste ou em direção ao sul do Brasil? Tempo valendo R$ 1.000.000. Aí você pensa. Vamos lá, resolver isso aqui rapidão. Virando aqui a nossa lousa, baixando. Ajeita aqui, rapaz. Então vamos lá. Aqui é um exemplo bem simples, tá? Brasil. Não saiu tão perfeito dessa vez, porque o desenho é melhor, viu, gente? O desenho é melhor que isso aqui, mano. Aí, agora ficou melhor. Vamos supor aqui, ó, Porto Ferreira tá aqui, tá, pessoal? Porto Ferreira. E Brasília tá aqui. Aqui está Brasília, Distrito Federal. Brasília. Brasília, capital da esperança. Detalhe, tá? Nesse mapa aqui, se eu vou para Brasília, sabendo que a minha Rosa dos Ventos está marcando assim, ó, lá no canto do mapa, norte, sul, leste, oeste. Pessoal, qual a direção que eu estou viajando? Norte. Eu estou indo, ó, estou saindo de Porto Ferreira. Estou saindo de Porto Ferreira em direção ao norte. Então, no caso, Brasília está norte de Porto Ferreira. Eu posso fazer... Nossa, tem vários exemplos aqui. Aí eu tô em Brasília. Depois de Brasília, eu vou para Manaus. Capital do Amazonas. Estou lá em Manaus. Detalhe. Tudo bem, eu posso ir até ir para norte, mas se eu colocar uma Rosa dos Ventos aqui, ó. Coloquei uma Rosa dos Ventos aqui, bem simples, tá? Uma Rosa dos Ventos aqui. O certo era fazer isso, né? Não fiz no primeiro. Do centro do meu ponto de partida. Norte de Brasília, oeste, sul, aqui leste. Vamos lembrar que também tem os pontos colaterais, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vocês entenderam aí? Qual o sentido da viagem de quem sai de Brasília e vai para Manaus? Tá viajando no sentido
viajando no sentido noroeste. Então, pegando esse exemplo aí, vamos sair agora de Brasília, vamos para Manaus. A gente está rodando o Brasil. Rodando o Brasil. Estamos em Manaus e agora eu quero ir para o Rio de Janeiro. Capital do estado do Rio de Janeiro. De novo, eu coloco aqui no centro a minha rosa dos ventos, fazer uma rosa dos ventos maior para vocês entenderem. A rosa dos ventos, gente, não precisa ser bonitinho que nem o desenho. Você pode fazer assim uma cruz e um X também, dá muito certo. Tá? Dá certo também fazer um X na rosa dos ventos. Tá? Fiz um X aqui. Fazer um X só para vocês entenderem que dá para fazer assim, da forma mais simplória. Aqui o norte, aqui o sul, leste ou oeste, né? Oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Se eu saio de Manaus, ó, Manaus eu coloquei aqui bem no centro. Se eu estou indo para o Rio de Janeiro, que direção que eu estou viajando? Direção... Fala alto aí que eu não estou ouvindo aí. Sudeste. Sudeste. Saindo agora do Rio de Janeiro. Saindo do Rio de Janeiro. Vamos para o Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Porto Alegre. Capital do Rio Grande do Sul. Tá vendo aqui Porto Alegre, né? Eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz nos outros. Vou fazer minhas rosas dos ventos aqui. Dessa vez eu vou fazer mais bonitinho, tá? Aí eu coloco norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Vamos lá, gente. Em que direção, se eu sair do Rio de Janeiro, estou indo para Porto Alegre, que direção que eu estou tomando? O mais próximo, né? Desses 8 pontos aí, entre os pontos cardeais e colaterais. Que direção eu tomei? Sudoeste, ó. Segui em direção sudoeste. Beleza? Esse canto aqui, ó. Segui para cá. Sudoeste. Eu espero que vocês... Eu peguei aqui para norte, para noroeste, só faltou nordeste, né? Eu não peguei um exemplo para nordeste. E nem para oeste também. Eu poderia ter pego aqui Campo Grande para fazer oeste. Mas deu para entender, né? Quando eu quero fazer referência, eu estou falando de um lugar fazendo referência a outro, tá? Então eu tenho que colocar a rosa dos ventos, imaginando a rosa dos ventos no ponto de onde estou partindo, o centro, né? O ponto de saída. Então eu falo, olha, eu estou saindo daqui, eu vou para norte. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Confundir um pouquinho mais. Vamos confundir um pouquinho mais. Tentar, eu vou tentar, sabe? O duro é quando a gente tenta e não dá certo.
Pronto. Beleza. Pronto aí. Nós temos aqui uma linha imaginária que se chama meridiano de Greenwich e divide a Terra em hemisfério oriental, que é o lado leste, né? E o lado ocidental, que é o lado oeste. Vamos ver se vocês estão lembrando dessas aulas aí. Tem muita gente aí que falou, eu tô lembrando as matérias aí que já terminou faz tempo. Falou, tô lembrando. Vocês lembram aí. A Terra também é dividida em norte, né? E sul. Vou colocar o norte mais pra... Esse norte aqui no centro vai confundir, né? Aqui é o norte. A linha que divide a Terra em norte e sul é a linha do Equador. Latitude de 0 graus. A linha que divide a Terra em meridiano de Greenwich, entre leste e oeste, o meridiano de Greenwich, perdão, que está na longitude de 0 graus. Beleza. Olha só. O Brasil está no hemisfério, olhando no globo, no mundo todo. O Brasil está no hemisfério, olhando pelo lado entre os hemisférios. O Brasil está no hemisfério leste ou oeste? Se a gente for olhar aqui, o Brasil está no lado... O Brasil está no lado, né, pessoal? O Brasil está no lado leste. Lado leste. Oeste. O lado ocidental, tá? Em relação ao hemisfério norte e sul, o Brasil tem uma pequena parte do lado do norte, mas a maior parte é tudo hemisfério sul. Tranquilo aí. Só que quando eu olho, eu vou fazer uma referência aos países do continente americano ou da América do Sul, e aí eu vou considerar apenas os países da América do Sul. Só aqui, tá, gente? América do Sul, só vou considerar esses. Só esses aqui, só esse aqui, só esse lado. Quando eu considero só o Brasil, aí a pergunta é: qual país que está mais a leste, mais ao oriente na América do Sul? Aí eu percebo, não, o Brasil está todo no hemisfério oeste, lado ocidental. Mas quem é o país mais oriental da América do Sul? O Brasil. Aí eu posso inverter a pergunta: qual o país mais ocidental na América do Sul? Aí você vai ver lá o Equador, o Peru. Beleza? Então tudo vai de um ponto de qual é a sul. Eu vou falar qual está a norte, está a sul do quê? Mas a partir de que referência? Você precisa ter uma referência, né? Eu fiz isso com as cidades, agora estou fazendo isso em relação ao globo. Eu também posso colocar aqui, ó, um outro exemplo aqui, dos países. Bom, eu coloquei do Brasil, né? Vai ser aqui, como aqui eu fiz um croquis, não tem, vai ficar difícil eu forçar aqui a barra aqui, né? Aqui é a Austrália. Austrália, o país mais ao sul. Austrália e Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o país mais ao sul da Terra, né? Nós temos Nova Zelândia. A Groenlândia, o país mais ao norte, tá? Que pertence à Dinamarca. Tranquilo aí, gente? Na dúvida, escreve. Eu tô falando isso pros meus alunos que estão acochambrados. Falar a verdade, viu? Se eu tivesse um Global Positional System, pegava tudo vocês aí, meu. Dava tudo zero pra essa turma aí que não tá fazendo nada. Forte abraço!